Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam muito bem-vindas ao meu canal Denise Fama e mais uma vez com um vídeo o que eu aprendi com este filme. Mas antes, eu quero te agradecer de todo o meu coração mais uma vez por você que tem dado seu like, por você que tem compartilhado e por você que tem comentado no meu canal. Conto sempre com você. Deus te abençoe. Bom, vamos ao filme de hoje então. O filme que eu quero falar é mais uma vez um filme baseado numa história real. E o nome do filme é Brian Banks, Um Sonho Interrompido. Este filme, ele conta a história do Brian, que é um jovem que era um jovem que morava na Califórnia, num lugar bem simples. Ele não tinha o seu pai, só foi criado com a sua mãe. E para fugir ali da situação entre pessoas de má índole, né, de pessoas que poderiam levá-lo ao mau caminho, ele começou a se dedicar a jogar futebol americano. Então ele começou desde pequenininho jogando futebol americano e ele foi crescendo e foi se destacando muito nessa função. Então, olheiros ali, vendo ele quando ele estava ali no ensino médio, vendo ele se destacando, ofereceram uma bolsa de estudos para ele na Universidade do Sul da Califórnia. E já para que ele disputasse o campeonato pela universidade e já com vistas para entrar na NFL, que é a liga do futebol americano. Então ele estava assim com muita expectativa boas para um futuro muito promissor como um atleta de futebol americano. Mas quando ele estava com 16 anos, já terminando ali o ensino médio, pronto já para ir para a faculdade e começar ali a jogar e se destacar e de repente se tornar um ídolo do futebol, aconteceu uma situação. O Brian foi acusado de estupro. Gente, é isso mesmo. Mas ele não tinha feito absolutamente nada. Ele era inocente, mas ele foi acusado. Injustamente, totalmente injusto. E o Brian, ele ficou preso alguns anos e depois ele saiu em liberdade condicional. Mas mesmo assim, ele não poderia voltar a jogar futebol. Porque na condicional ele usava uma tornozeleira eletrônica e proibia ele de estar em lugares com aglomerações de pessoas. Então ele não poderia estar dentro de um estádio de futebol. A vida dele estava destruída. Mas o Brian, ele tinha um sonho. E ele falou, eu não vou desistir do meu sonho. E ele foi correr atrás de uma ONG americana que cuida de causas de pessoas que eles julgam inocentes. Onde um processo foi mal feito, um julgamento não foi justo. E tinha essa ONG, ele foi correr atrás desse pessoal para pedir ajuda. Mas mesmo esse pessoal falou para ele, amigo, impossível, impossível. Não tem como te ajudar. Mesmo a gente acreditando que você é inocente, não tem como te ajudar. E aí começa então a saga do Brian para tentar provar a sua inocência, ter uma absolvição e conseguir voltar ao sonho dele, que era ser um jogador de futebol americano. É sobre isso que trata este filme. É um pouco pesado, apesar de não ter cena nenhuma, absolutamente nada, mas pelo crime que ele foi condenado, sendo inocente. E esse filme, então, eu quero que você assista, porque o filme é muito bom. É um filme muito bom e traz muitas lições boas pra gente. A primeira delas é que, muitas vezes, nós acreditamos que o milagre de Deus, ele vai acontecer de uma certa forma, que Deus vai agir sempre trazendo talvez uma cura, trazendo uma libertação sobre a vida de uma pessoa, mas em certas áreas. Às vezes nós limitamos o agir de Deus. E ali nós vamos ver o milagre de Deus numa situação completamente diferente, que a gente não espera. E eu quero ler um trecho da palavra de Deus que me fez pensar sobre o Brian, meditando nesse trecho. Esse filme trouxe esse trecho na minha mente e eu quero ler com vocês, que é o Salmo 27. Fala bem assim, a partir do versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo?
Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. E foi isso, porque tinha todas as possibilidades, as probabilidades. Tudo era contra o Brian. Tudo era falar que o Brian era culpado, sim. Tudo. Mas Deus agiu de maneira sobrenatural. A Bíblia também diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e conforme ele quer, ele inclina. Ele inclina para o lado que ele quiser. E foi isso que Deus fez. Deus pegou uma situação que era impossível, mas era a única possibilidade que o Brian tinha de ser inocentado. E Deus mudou uma situação. Você falava, não, isso não tá acontecendo, é impossível mesmo, não tem como acontecer. Mas Deus fez acontecer. Porque o Brian, ele confiou. Ele viu realmente era um exército, né? Era todo mundo contra ele. Era todo mundo achando que ele era aquele bandido, aquele mau caráter, aquele estuprador. Todo mundo. Só tinha duas pessoas que acreditavam na inocência dele. A mãe dele e esse advogado da ONG. As demais pessoas, ninguém acreditava nele. Mas Deus foi mudando a situação do Brian. Então a primeira coisa que a gente vê é isso, é que o Brian, ele viu, tinha um exército praticamente contra ele, um exército de pessoas contra ele, mas ele confiou em Deus. Ele confiou que Deus poderia mudar aquela situação. Então essa é a primeira lição que a gente aprende, que Deus, ele faz um milagre. Ele faz o impossível, que ele muda corações, ele muda pensamentos, que ele pode fazer isso. E a segunda coisa que eu vejo é uma lição que a gente aprende neste filme, era quando o Brian estava preso, né? Ele teve um professor, quando ele estava, a princípio, num reformatório e depois ele foi para uma prisão adulta. E esse professor, ele falava para ele, você não pode desistir, amigo. Você não é igual aos outros. Vá mais longe, vale a pena, faça valer a pena. Você pode ir mais longe, você pode conseguir. E aquele homem dava muitas palavras de ânimo para ele, e ele se apegou àquelas palavras, porque palavra de acusação tinha muitas, mas palavra de ânimo tinha uma só. É isso que essa lição também nos passa. Às vezes vai ter muita coisa ruim contra a nossa mente, muitas palavras negativas, falando você não vai conseguir. Mas se tiver uma positiva, se apegue a ela. Uma palavra de confiança, se apegue a ela. E é isso que o Brian fez. Ele se apegou naquilo que era positivo para a vida dele. E tem uma parte que ele fala assim, olha, quando eu perco um jogo, ele fala assim, eu não tenho que ficar pensando, porque eu perdi. Porque se eu ficar gastando a minha energia, o meu pensamento, pensando, por que eu perdi esse jogo? Eu vou deixar de me preparar para o próximo jogo. E é isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente está se preocupando muito com o que aconteceu, mas a gente tem que gastar a nossa força, o nosso pensamento naquilo que está por vir, para vencer a próxima etapa. E isso o Brian também nos mostra neste filme. Então eu peço que você assista, dê uma chance para este filme, porque é uma história linda, é uma história real, e é uma história realmente de alguém que confiou em Deus, ainda que tinha um exército contra ele, ainda que tinha muita coisa ruim contra ele. Ele confiou e ele venceu. E ele chegou na onde Deus queria que ele chegasse, aonde Deus tinha um propósito para ele chegar. Porque Deus fez um milagre, porque ele acreditou numa palavra positiva para ele. Ele acreditou, se apegou àquilo e acreditou que as coisas iriam fazer a diferença. Que você acredite que ainda que toda a possibilidade, todas as probabilidades sejam negativas, Deus pode mudar toda a sua história, a tua sorte. Deus pode mudar a tua sorte num piscar de olhos. Creia nisso. Que essa palavra fique no seu coração. Assista esse filme e que Deus te abençoe e que você tire muitas outras lições. Vou deixar na descrição deste vídeo outras indicações de filmes bons para você. Deus te abençoe você e sua família. Beijão no teu coração. Fica com Deus.